Bom dia a todos. O meu nome é Sara, eu sou anestesista, sou médica intervencionista no SAMU. O Dr. Estevão vai aparecer mais tarde. É residente de anestesiologia no Hospital Governador Celso Ramos e médica intervencionista no SAMU também. Então nós vamos fazer aqui um curso rápido sobre o manejo da via aérea avançada no paciente com Covid. Não pretendemos discutir exaustivamente diagnóstico, nem fluxogramas. A ideia é discutir o que é diferente na via aérea avançada do Covid. Então, assim, uma coisa que é bem diferente nos pacientes com Covid é o timing da intubação. Então, normalmente, nós estamos habituados, assim, se o paciente chega dispneico, chega a saturar com uma saturação mais baixa, normalmente nós temos algumas medidas de resgate. E tentamos resgatar esses pacientes aumentando o fluxo de oxigênio, fazendo nebulização, fazendo VNI. E nós não vamos intubar logo esses pacientes que chegam, a maioria dos pacientes com insuficiência respiratória. No paciente COVID, com Covid-19, isso não é verdadeiro, porque nós vamos intubá-los numa fase muito mais precoce, por dois motivos. O primeiro é que todas as medidas habituais de resgate, todas estas que eu mencionei, são medidas que produzem aerossóis. Então não é desejável, pelo risco de contaminação nossa e do ambiente, a produção de aerossóis. Então nós vamos evitar todas estas medidas que eu falei, são contraindicações relativas. Então nós podemos fazer, mas é de evitar ao máximo. E também porque estes pacientes eles descompensam de uma forma muito aguda, muito rapidamente. E nós não temos muito aquele paciente meio termo que está mais ou menos e que nós vamos dar um oxigêniozinho e que vai recuperar. A tendência dos pacientes que já estão em insuficiência respiratória com Covid-19 é desaturar e acabar no tubo. Então, se nós vamos intubar estes pacientes, e a maioria dos que evolui com insuficiência respiratória evolui para a intubação, não adianta estar a usar as medidas de resgate, que a única coisa que vão fazer é aumentar a produção de aerossóis e não vão mudar o nosso desfecho, a nossa atitude final, que é intubar. Então, nós vamos intubar estes pacientes de uma forma precoce, quando o paciente ainda está relativamente estável, e nós podemos fazer esta intubação de uma forma semi-eletiva, então, ainda com o paciente na nossa mão, antes de estar na descompensação mais aguda. Então, os critérios de intubação para paciente Covid-19 são o paciente que está a saturar menos de 92% e ou com uma frequência respiratória superior a 30, em que nós já estamos a dar oxigênio. E este oxigênio, como é que é? O ideal é que seja por catéter de oxigênio, ou óculos nasais, aquele copinho da parede que nós costumamos colocar água para umidificar o ar deve ficar sem água, porque a água aumenta a produção de aerossóis, então o copinho fica seco. E 4 litros é aqui o nosso número mágico. Porquê? Acima de 6 litros por minuto é considerado alto fluxo, e alto fluxo produz muito mais aerossóis. Então não é que não vá produzir aerossóis com 4 litros por minuto, mas a produção é muito mais baixa. Então, este é o número mágico ideal. Portanto, aqui é sempre o ideal, é sempre mais do que 4 litros é evitar, mas não é contraindicação absoluta usar alto fluxo, só não é aconselhável. Mas enfim, eu tenho o meu paciente lá com o catéter, 4 litros por minuto, que continua a saturar abaixo de 92. Eu comecei o oxigênio, não houve melhoria, ele continua a usar musculatura acessória, ele está dispneico, está taquipneico também, e não mudou nada. Eu já sei que é um paciente que eu vou ter que intubar. Então eu vou intubar agora, enquanto ele está a saturar aqui 89, 90, idealmente, e não daqui a 1 hora, quando ele estiver a saturar 60. Outros critérios possíveis são hipotensão ou um Glasgow 12. E o Glasgow 12, algumas pessoas perguntaram por que 12, por que não 8, que é o comum. Então, quando nós falamos em Glasgow 8 como indicação de intubação, é porque uma pessoa em Glasgow 8 não protege, não tem reflexo de proteção de via aérea. Né? Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui, uma pessoa que já está em Glasgow 12 é uma pessoa que já está hipóxica, que já está com algum nível de rebaixamento. Eu acredito que dificilmente teremos um paciente em Glasgow 12 que não tenha já os critérios respiratórios também. Mas nas diretrizes é o que aparece como critério de intubação. Então, assim, nós decidimos que vamos intubar o paciente. Alguns conceitos gerais. Sempre que nós chegamos ao nosso plantão, seja onde for, seja UPA, seja urgência, SAMU, seja onde for, nós vamos conhecer o nosso ambiente de trabalho. Vamos conhecer as pessoas, saber quem é que está neste plantão que está a começar agora, é a pessoa com mais experiência a intubar.
qual é o material que eu tenho, o material de via aérea, quais são as drogas que eu tenho. Nós vamos ver aqui quais são as drogas e nós temos tido a experiência aqui em Floripa que tem muitos lugares que não têm as drogas preconizadas. Então, assim, não adianta saber usar a ketamina quando lá só tem midazolam e fentanil. Então, a pessoa tem que chegar, saber, conhecer o seu arsenal e saber usar. E os papéis devem ser super bem estabelecidos. Então, assim, eu sei que eu vou entubar, o meu papel é entubar, é ficar na via aérea. Eu vou ter o ajudante da via aérea que sabe que me vai ajudar, que vai injetar as drogas. E, idealmente, mais uma pessoa que fica responsável pela ventilação crânica. E este seria o número mágico de pessoas para entubar, para entrar na sala, seria então 3. Mais do que isso aumenta o risco de contaminação e menos do que isso pode complicar ali o procedimento, então seria o ideal. A sala, está claro que o ideal seria uma sala com pressão negativa, não vai ter na maior parte dos locais, então preconizado é pelo menos que a sala esteja fechada e com o ar-condicionado desligado para os aerossóis não se espalharem. Então todo o material tem que estar dentro da sala, o que eu acho que eu vou precisar e o material para o meu plano A, B, C, Z, tudo dentro da sala. Então, laringoscópio com a lâmina testada, mais do que uma lâmina, mais do que um tubo, os filtros, e o filtro vai ser um filtro no ambu e no paciente, e depois no tubo no paciente, e um no ramo expiratório do ventilador, o ambu, os tubos, a pinça para clapear o tubo, bugie se houver, já vamos ver melhor o que é o bugie para quem não sabe, máscara laríngea, tabuleiro de crico, ou material de crico, tudo tem que estar tudo na sala. As nossas drogas todas aspiradas, prontas, eu tenho que entrar na sala sabendo exatamente o que eu vou fazer, não é enquanto eu estou lá a ventilar o paciente que eu vou pensar na dose que eu vou fazer, tem que estar tudo pronto. Idealmente um carrinho de parada que pode ficar da parte de fora da sala e lembrar que nestas intubações semi-eletivas o paciente está acordado, né? Então nós vamos explicar ao paciente o que é que vai acontecer, o que é que nós vamos fazer e, idealmente, monitorizar o paciente com o ideal seria oximetria, pressão não invasiva e cardioscopia e pegar um bom acesso neste paciente, de preferência calibroso, e ter a certeza que ele funciona antes de fazer qualquer outra coisa. Então, assim, quando eu falo ali nas drogas, o que é que nós precisamos ter dentro da sala? Temos aqui duas opções, a noradrenalina e a adrenalina. A noradrenalina, não sei se todo mundo tem noção, mas nós fazemos em bomba de difusão contínua e é uma coisa que demora para preparar. Tem que aspirar as ampolas, pôr no soro, montar o equipe na bomba, seta a bomba, então assim, demora uns minutos. Não é obrigatório estar montada dentro da sala, mas é obrigatório que a nora e todo o equipamento necessário para colocar a nora em infusão esteja dentro da sala. E a adrenalina também. A adrenalina aqui não entra como droga de parada, não entra nem na dose de parada, entra como um vasopressor de resgate enquanto nós montamos a nora, que demora uns minutinhos. Então como é que eu vou fazer a adrenalina? A adrenalina, então, vem numa ampola, a ampola vem 1 ml com 1 mg, que seria a dose de parada, que não é o que nós vamos fazer. Nós vamos aspirar esse miligrama numa seringa de 20 ml, preenchemos com água destilada ou soro, e essa concentração dessa adrenalina vai ficar ali 50 microgramas por ml, que é aproximadamente a dose da adrenalina como vasopressor, é também a dose que se usa para broncoespasmo refratário, é a dose de choque anafilático, então esta é a dose de adrenalina que nós vamos usar pelo seu efeito vasopressor. Ela também é broncodilatadora nesta dose, que é ótimo para pacientes COVID ou qualquer paciente respiratório. Então a ideia da adrenalina aqui é usar como ponte enquanto preparam a nora, se eu não tiver decidido já começar a noradrenalina antes. Ambas podem ser começadas em veia periférica, idealmente calibrosa. É temporário, mais tarde este paciente vai precisar de um central, inclusive se for em ambiente hospitalar já é bom passar o central depois da intubação, mas se for na UPA, não sei se todas têm, no posto de saúde, sei lá, pode ficar em periférica. E a noradrenalina, porque é que é tão importante já estar na sala? Nestes pacientes nós temos que fazer uma otimização hemodinâmica preventiva, ou seja, eu tenho que otimizar o paciente e prever o que vai acontecer e deixá-lo bem antes de ele ficar mal. O que isto quer dizer? O paciente chega-me ali com uma PA limítrofe, está ali 100 por 60, que assim, normalmente eu não começaria na noradrenalina num paciente com essa pressão. Mas aquilo que tem vindo dos relatos da Europa é que estes pacientes, mesmo limítrofes, mesmo com ketamina, fazem hipotensão importante depois da indução. Então, várias diretrizes estão a aconselhar já começar a nora numa dose basal baixa, antes de induzir,
Ou, como eu digo, eu decidi não usar a noradrenalina desde o início, porque o paciente estava lá com 140 por 80, está bem, então tudo bem, eu uso a adrenalina enquanto preparo a nora e mais tarde começa a nora. Então são drogas que não têm que estar aspiradas nem prontas, mas têm que estar dentro da sala. Ok, então tenho todo o meu material pronto, drogas aspiradas, tudo pronto. Vou começar. A primeira coisa que tenho que fazer é posicionar o meu paciente. Parece uma coisa básica, isto não tem nada a ver com Covid, isto é posicionamento básico para via aérea avançada, mas é super importante, porque isto muda completamente a forma como nós abordamos a via aérea. Então assim, um exemplo aqui, o paciente que está deitado normalmente, eu não fiz nada com a cabeça dele, a via aérea está num ângulo de 90 graus, então assim, como é que eu vou colocar um tubo aqui, o tubo não tem 90 graus. Aqui eu elevei a cabeça, mas não fiz mais nada, continua a 90 graus. Aqui eu estendi, continua a 90 graus. Aqui eu misturei duas manobras, que foi a elevação da cabeça e uma leve extensão cervical. E eu deixei a minha via aérea numa linha quase reta. Esta é a posição olfativa, ou sniffing position, porque parece que nós vamos cheirar alguma coisa, que anterioriza a cabeça, faz uma leve extensão, e esta é a posição que alinha a via aérea. Esta extensão da cabeça nós fazemos com um coxinho. Eu costumo brincar com o pessoal da emergência, eu também já fiz porta, já todo mundo fez porta, usa sempre o coxinho, faz aquele rolinho e coloca o coxinho onde? Na região subescapular, nos ombros, né? Eu brinco e sempre falo, se tem tempo para pôr o coxinho atrás dos ombros, tem tempo para pôr o coxinho no lugar certo, que é na região occipital. Quando nós colocamos o coxinho atrás dos ombros, é verdade, nós fazemos uma super, hiper, mega extensão do pescoço, é verdade, fica bem estendido. Quando laringoscopamos a via aérea, fica mais visível, mas ela fica lá em cima, bem anteriorizada e torna-se impossível entubar esse paciente sem um guia. E vocês perguntam, mas é errado? Eu não posso usar o guia? Para poder até pode. Só que, primeiro, o ideal é não usar guia, que é mais fácil, e vocês vão ver que o guia não permite clampear o tubo nos pacientes Covid. E porque eu vou complicar a minha técnica. Se eu uso o guia, o laringoscópio, eu não dei o ângulo suficiente ao tubo, eu vou ter que desfazer a laringoscopia, tirar o tubo, angular mais o tubo e repetir a laringoscopia. Já para não falar do risco de via aérea do guia, que é metálico. Então, assim, não é errado, mas no paciente Covid, em que eu quero fazer uma técnica eficaz e ótima desde a minha primeira tentativa, não é o ideal. Então, e nós resolvemos isso com o posicionamento eficaz do paciente. Eu pus aqui esta imagenzinha do paciente obeso, porquê? E isto aplica-se ao obeso e ao não obeso. Uma via aérea bem alinhada é uma via aérea que faz uma linha reta entre o meato auditivo externo e o externo, como aqui. Isto no paciente não obeso também. Então vocês veem aqui, o paciente obeso, não posicionado, essa linha reta vai dar na axila dele. Então assim, a via aérea está totalmente desalinhada. E se eu fizer esta posição em rampa, que dá para fazer com lençóis, não tem ciência nenhuma, eu vou pondo vários lençóis dobrados para elevar a cabeça do paciente e ponho aqui 2 ou 3 só para as costas não ficarem desamparadas, até que eu vejo esta linha reta acontecer. No momento em que eu faço isto, o paciente, que podia ser uma via aérea difícil, tornou-se, se não tiver outros preditores de via aérea, uma via aérea tão fácil como o não obeso. Então, naquela posição, é tranquilo de fazer a laringoscopia. Ok. Posicionado o paciente, então, nós vamos pré-oxigenar. O que é pré-oxigenar? Pré-oxigenar não é ventilar, não é dar pressão positiva. A tendência de todo mundo, quando alguém põe um ambu na mão, é chegar lá e pá, ventilar. Não, é errado. Errado e não é só no paciente Covid, é errado em qualquer paciente que esteja acordado. Então, assim, não é uma pessoa que está lá consciente a tentar respirar. A sensação, deve ser uma sensação muito ruim de tentar fazer pressão positiva num paciente que está a tentar expirar. Então não é o correto. O que é o correto? É pré-oxigenar. Eu vou dar oxigênio, não vou ventilar ninguém. Este paciente que nós queremos intubar de uma forma semi-eletiva, ele está relativamente bem ainda. Ele está dispneico, talvez não esteja a saturar tão bem, senão também não ia intubar, mas ele está consciente, está em ventilação espontânea. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu umbu, tenho uma máscara que eu consigo fazer um selo bom no rosto do paciente e eu vou oferecer oxigênio. Tudo bem. Eu vou oferecer oxigênio a este paciente. Então eu vou pôr lá os meus 4 litros por minuto na parede, sem água, vou fazer um bom selo da minha máscara no rosto do paciente e vou pedir para o paciente respirar.
Ele está lá, pode já estar meio confuso, está despeneco, está estressado, mas o paciente obedece, pede ao fulano, respira fundo, puxa o ar fundo. E durante 3 a 5 minutos é isso que nós vamos fazer uma pré-oxigenação. Qual é o objetivo? Porque é que eu não parto logo para induzir o paciente e já ambusar? Primeiro porque eu não quero ambusar estes pacientes. Porque assim, normalmente nós temos a nossa capacidade residual funcional, que é o nosso oxigênio de reserva no pulmão, normalmente tem 21% de oxigênio, certo? Ou o oxigênio do ar ambiente. Quando eu pré-oxigeno um paciente oferecendo uma FII de 100%, eu substituo esses 21% de oxigênio por 100% de oxigênio. Então o tempo de apneia que este paciente vai tolerar é muito maior do que se eu não fizer uma pré-oxigenação. E isso é o que dá a margem de manobra que eu preciso para esperar o início da ação das drogas e a laringoscopia, sem o meu paciente acabar a laringoscopia a saturar 20%. Então isto não é só para paciente Covid, é para qualquer paciente que nós decidirmos entubar que ainda está consciente, nós temos que usar isso em nosso favor. Pede ao paciente para ventilar, respira fundo e nós vamos pré-oxigenar. Então a tendência de apertar o umbu nós não vamos fazer. Ok. Pré-oxigenamos o paciente, vamos então fazer a nossa indução. Então nós vamos fazer uma indução em sequência rápida. Sequência rápida tem 2 princípios. Um é usar drogas de ação ultra rápida. São drogas cujo pico de ação tem menos de 1 minuto, até 1 minuto. E o outro princípio é que eu não vou ventilar estes pacientes. Isto aplica-se a qualquer intubação de emergência. O paciente é estômago cheio, eu não quero ventilar para diminuir o risco de aspiração. Isto é real no paciente Covid, mas mesmo que ele me diga que está de jejum há 3 semanas, eu vou evitar, eu não quero ventilar este paciente porque isso gera aerossóis. Então eu tenho que fazer uma sequência rápida nele. Ok, então a nossa primeira droga aqui, a lidocaína, ela não é uma droga de sequência rápida, tá? Eu coloquei aqui porque é a ordem que nós vamos fazer, mas ela não tem um início de ação ultra rápido, não é hipnótico nem relaxante muscular, então ela não é uma droga de indução de sequência rápida, mas é uma droga que aparece em todas as diretrizes. Porquê? A lidocaína, quando feita endovenosa, ela tem um efeito de reduzir a hiperreatividade das vias aéreas. Então ela diminui o reflexo de tosse, que é uma coisa que nos interessa bastante durante a intubação, nestes e em quaisquer outros pacientes, principalmente os respiratórios. A lidocaína, tem várias pessoas que perguntaram, é aquela mesma que nós usamos para fazer o botãozinho anestésico, para suturar? Sim, é a mesma. A única coisa que tem que ter atenção é que é sem vasoconstritor. Então existe 100, nós vamos fazer endovenoso, então é sem vasoconstritor, e depois existe 1 e 2%, tanto faz qual é que pode usar uma ou outra, só tem que saber o que está a usar, porque a concentração é diferente. Então a dose é 1 a 2 mg por quilo. E agora vocês veem, mas ela demora 3 minutos a fazer efeito. Então quando é que eu vou fazer essa droga? Então como ela não é um hipnótico, não vai deprimir o sensório do paciente, ela não deprime ventilação, nós podemos fazer a lidocaína durante a pré-oxigenação. Então eu estou lá nos meus 5 minutos a pré-oxigenar, mais ou menos no meio eu peço para fazer a lidocaína, continuo a minha pré-oxigenação até ao fim, portanto 2 minutos de pré-oxigenação, lidocaína, mais 2, 3 minutos de pré-oxigenação, e aí sim eu vou induzir o paciente. Então o paciente está pré-oxigenado agora, completei 5 minutos inteiros de pré-oxigenação idealmente, vou fazer o meu hipnótico. O hipnótico de escolha nos pacientes Covid é a ketamina. Porquê? A ketamina é uma droga maravilhosa. A ketamina é uma droga muito completa. Ela é um hipnótico, ela é analgésica, ela é broncodilatadora, ela tem um efeito, é o único hipnótico que tem um efeito simpático-mimético. Então ela aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial, que é extremamente interessante num paciente cuja tendência é chocar. E ela ainda é um broncodilatador extremamente potente, então é uma droga maravilhosa para qualquer paciente respiratório. Aqui em baixo tem as contraindicações que são relativas e que eu acredito que não, tirando talvez a hipertensão intracraniana, não sei se não vamos ter um politrauma com Covid, não é a situação que nós esperamos na maior parte dos pacientes, então o paciente em princípio não vai estar hipertenso. De qualquer forma são contraindicações relativas. A dose de indução da ketamina é 2 mg por quilo. Então vocês vão ver pela posologia da keta que nós já vamos precisar de 2 ampolas para induzir o adulto. A ketamina, quando nós fazemos, então assim, eu pré-oxigenei, fiz a ketamina, ela demora ali 20 a 30 segundos a fazer efeito e o paciente vai dissociar. Então assim, não é aquela hipnose que nós estamos habituados a ver do paciente que adormece, dorme, relaxa e tal.
aquieta, o paciente abre o olho a maior parte das vezes e dissocia totalmente, tipo, vai para nada. Então assim, não esperem que o paciente feche o olho para saber que ele está induzido, porque ele vai ficar lá a maior parte das vezes de olho aberto, tá? Então estimulem para ter certeza que a ketamina chegou lá. Quando a ketamina chegar lá, portanto o paciente dormiu ou dissociou, aí fazemos o relaxante muscular. Então nós não vamos relaxar, quando nós relaxarmos nós vamos paralisar o paciente antes dele dormir. Então primeiro deixa o paciente ir para a hérnia e depois bloqueamos. Então, o outro componente da indução em sequência rápida é o relaxante neuromuscular. Temos duas opções no Covid. O fármaco de primeira linha das diretrizes é o rocurónio. O rocurónio é um fármaco que tem poucos efeitos adversos. A dose de sequência rápida dele é 1,2 mg por quilo. Então vocês veem também pela posologia dele que no adulto nós vamos precisar de 2 frascos para induzir. Só que ele demora 60 segundos para atingir o seu bloqueio neuromuscular ótimo. E vocês perguntam, mas eu tenho aqui uma droga mais rápida, porque é que eu quero o rocurónio, que é mais caro, não está disponível em todos os lugares, precisa de geladeira e ainda demora 1 minuto para fazer uma apneia total. Porque a succinilcolina, que é a droga que vai estar mais amplamente disponível, numa percentagem grande de pacientes, quando nós administramos, ela faz miofasciculações. Já todo mundo usou succinil e sabe que o paciente fascicula, faz aquelas contrações musculares naqueles segundos depois de fazer a succinilcolina. E o problema disso é que os músculos do corpo inteiro contraem, incluindo o tórax. Então o paciente ali naquela contração muscular pode produzir aerossóis. Então é só por isso que o rocurónio seria a primeira linha. Na indisponibilidade do rocurónio vamos fazer succinilcolina, então ele aparece como segunda linha em todas as diretrizes, e é 1 mg por quilo. Também temos que saber respeitar a farmacocinética. Em todos os fármacos nós temos que saber esperar a farmacocinética dele. Não adianta entubar antes do pico da ação, porque senão o paciente vai tossir, vai respirar, vai produzir aerossóis. Então o pico da succinil é ali 20 a 30 segundos para entubar. Ou se ele tiver miofasciculado, quando acabam as miofasciculações e o paciente relaxa, o que coincide com os 20 segundos, vocês já sabem que ele relaxou e pode entubar. E os outros hipnóticos que costumam ser primeira linha para quase tudo, porque que não é o ideal? Então assim, nada aqui é formalmente contraindicado, mas é para evitar. Porquê? O etomidate é cardiostável, então seria uma droga, pensar, ela é cardiostável, ela é uma droga boa, né, para um paciente que em princípio vai chocar. Mais ou menos. Do ponto de vista de cardiostabilidade, sim, mas uma percentagem muito grande de pacientes que fazem etomidate desenvolvem, algum tempo depois, insuficiência suprarrenal. Então, assim, é um paciente grave, que vai estar entubado ali 2 semanas, com um quadro bastante grave, de uma forma geral, e eu quero pôr em cima de um paciente que já é grave uma insuficiência suprarrenal. Além disso, se eu fizer uma insuficiência suprarrenal, eu vou ter que repor corticoide. E já têm saído aí alguns estudos, não é nada ainda randomizado, nem nenhuma recomendação forte, mas parece que o corticoide está associado a pior desfecho nos pacientes Covid. Não é contraindicado de todo, totalmente, como eu disse, é só relativo. Inclusive, agora foi lançada na Surviving Sepsis Campaign pré-Covid, o corticoide aparece como droga de escolha em choque refratário, como na sepse normal, mas não é o ideal. Então, assim, não tem porquê eu fazer uma droga, se eu tenho outras disponíveis, em que eu já sei que eu vou piorar o desfecho do paciente. O Propofol, de todos os hipnóticos, é o mais cardiodepressor. Então, assim, não é que eu não possa fazer, eu posso fazer desde que eu esteja com as drogas vasoativas na mão. E o midazolam e o fentanil, a mesma coisa. Na verdade, nenhum deles é droga de indução de sequência rápida. O fentanil demora mais ou menos 3 minutos a fazer o seu pico. E ele é analgésico, ele é opioide, então ele nem sequência rápida é hipnótico e relaxante neuromuscular. Então, o opioide nem entra na sequência rápida. Mas se eu escolher usar, ele demora 3 minutos para fazer o efeito. Eu vou administrar o fentanil, eu vou esperar 3 minutos para ele fazer efeito, e aí eu não estou a fazer uma sequência rápida, né? Eu vou ter que ventilar e não é uma sequência rápida. Eu fiz o fentanil, eu não esperei os 3 minutos, eu entubei o paciente. Então quando o fentanil chegar lá daqui a 3 minutos, o paciente está entubado há 2. Então, também não serviu para nada. Então não é uma droga, não faz muito sentido usar aqui. O midazolam, ele é sozinho, ele é levemente cardiodepressor, não muito, mas junto com o fentanil, que é a duplinha que todo mundo usa, os dois juntos têm um efeito cardiodepressor sinérgico. Então os dois juntos são extremamente cardiodepressores.
Então assim, não é que eu não posso usar, mas se eu usar alguma destas drogas, eu tenho que ter ciência, tenho que saber usar, e eu tenho que saber que elas são cardiodepressoras, eu tenho que ter a minha droga vasoativa pronta ou à mão, ou até já começar uma infusão previamente. Por exemplo, se eu for fazer propofol, que eu sei que vai fazer hipotensão, talvez seja interessante já partir a minha indução com uma norazinha ali numa dose basal. Então assim, não estão formalmente contraindicadas, desde que o profissional conheça as drogas e saiba contrabalancear os efeitos adversos delas. Então eu induzi o meu paciente, fiz tudo, pré-oxigenei, induzi, fiz a primeira laringoscopia, foi um sucesso, maravilha, iniciei a ventilação mecânica, correu tudo bem, e é isso que nós queremos. Agora, eu induzi, fiz a laringoscopia, não consegui entubar. Meu Deus, não vejo nada, passei tudo no esófago, não deu boas. O que é que eu vou fazer? Tem uma diretriz, antes de eu falar desta aqui, tem uma diretriz que é a diretriz da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que já manda passar diretamente da laringoscopia para a crico. Falhou a primeira, crico. A maioria das diretrizes não são como a diretriz da AMIB, essa é a diretriz mais agressiva que saiu. E pessoalmente, mas isto agora é a minha opinião, eu acho muito agressivo. E as outras diretrizes dão esta outra, um plano B aqui antes da crico. Então seria, fiz a primeira laringoscopia sem sucesso, segunda laringoscopia. Mas sou eu que vou entubar outra vez, eu já sou a pessoa mais experiente. O que é que vai mudar da primeira para a segunda? Melhora o posicionamento, pega uma lâmina diferente do laringo, ou pega um tubo mais fino, pega algum auxiliar de vieira difícil, tipo um bugie, fio guia. Então assim, otimiza a técnica ao máximo e tenta mais uma vez. Não consegui, então agora sim eu vou decidir pela cricocirúrgica, mas antes da crico eu vou fazer aqui uma ponte com a máscara laríngea. Porque a crico é assim, mesmo que eu tenha o cirurgião ali perto, o cirurgião vai demorar para paramentar, abrir o material da crico, fazer a crico é rápido, mas assim, não demora 1 minuto. Mesmo que seja eu a fazer a crico, ou que já estou ali, já tenho o material, a crico não demora 30 segundos, 1 minuto para fazer. E eu não quero abusar este paciente mais do que eu provavelmente já abusei, porque se eu estou na via do insucesso, eu já devo ter abusado este paciente. Nota aí. Abusar, como assim? Mas não era para não abusar? Então, no caso do resgate de via aérea, o paciente está hipoxêmico, não ventila. Neste caso já está em apneia porque eu já induzi. Está lá, se traz 50, eu estou autorizada a abusar sim. Mas, manobra a 4 mãos, portanto, quem está na via aérea veda a máscara com as 2 mãos e a outra pessoa que está a auxiliar na via aérea vai abusar usando o mínimo fluxo possível para manter o balão do ambu insuflado e para manter uma oxigenação aceitável. Então, ventila com pouca pressão e com o mínimo fluxo possível para tirar o paciente da hipoxemia aguda. Então, se for abusar, é nestas circunstâncias. E nunca, jamais esquecer de colocar o filtro entre a máscara e o ambu, tá? O ambu é um sistema totalmente aberto, então nós precisamos deste filtro aqui para nos protegermos. Ok, então eu decidi fazer a crico ou vou passar a máscara laríngea. Então, a máscara laríngea, ela é temporária. Ela é sempre temporária, ela não é uma via aérea avançada definitiva. Mas no paciente Covid, ela é só para oxigenar bem, ventilar bem o meu paciente até vir alguém ou até eu decidir fazer a cricocirúrgica. Então, perguntam, quanto tempo é que a máscara laríngea pode ficar? Normalmente, no paciente não Covid, no máximo 6 horas, mas o ideal é ali 2 a 4. No paciente Covid é o mínimo possível, é o tempo para fazer crico. Então, a máscara laríngea ela encosta na via aérea, então existe uma vazão de ar pelos lados da máscara laríngea, então eu não estou completamente protegida de Covid. Então é uma medida de resgate até eu fazer a crico. Ok. Eu entubei, deu tudo certo, coloquei no ventilador. Quando eu acabo de entubar, o que é que acontece? Normalmente eu entubo e eu vou auscultar o paciente para ver se ele está entubado, para ver se o tubo está, se está na traqueia, se não se letivou, se a minha ventilação está bilateral e simétrica. No paciente Covid, nós não devemos usar o estetoscópio para verificar a intubação. Porque assim, nós estamos lá com o face shield, a touca por cima do ouvido, o pescoço, se não estivermos a usar um macacão, que é a maior parte dos cenários, o pescoço está completamente descoberto,
Então imagina agarrar o estetoscópio no meio daquilo tudo, assim, o risco de contaminação é muito grande. Então não é aconselhado. Como é que nós vamos ver se o paciente está entubado? Clinicamente, ver expansão pulmonar, e dá para ver, se estiver entubado é visível. Todo mundo já entubou um esófago e sabe quando o ar vai para o esófago, a barriga faz aquele blum. Então assim, é fácil ver só na visualização se está entubado ou não. E nós vemos a saturação. Se o paciente começa a saturar, a cair a saturação mesmo em ventilação com uma FIT 100%, ele não está entubado. E nós não vamos ficar a filosofar, ai meu Deus, será que está, será que não está? O que é que tu achas? Está entubado, não está? Não, este paciente não tem tempo de ficar em apneia porque ele desatura muito rápido. Tem dúvida? Tira o tubo, dá uma ventilada de resgate, naquelas condições, a 4 mãos, baixo fluxo, e tenta entubar outra vez. Ok, o paciente está entubado, deu tudo certo, liguei a ventilação, está lá, lindo, satura bem. Sempre que eu for desconectar o paciente do ventilador, eu tenho que clampear o meu tubo. Então, sempre que eu for desconectar, eu tenho que fazer isto. Posso pegar uma pinça reta e eu clampeio o tubo. Isto é obrigatório. Sempre que eu for desconectar o circuito, clampeio o tubo, desconecta, conecta no circuito novo, desconecta e inicia a ventilação. O ideal é que se evitem ao máximo todas as desconexões de circuito e quando acabamos de ventilar tudo, vamos prender bem todas as conexões aqui, prender bem a do tubo, a do filtro, para ter certeza que não há também nenhuma desconexão acidental do circuito. E é isso, de via aérea é isso, e agora vamos demonstrar no boneco. Então nós agora vamos fazer a demonstração aqui no boneco. Então o Estevão está paramentado, enfim, não é o avental ideal, faltou a touca também, e eu por motivos de economia não estou paramentada, mas vamos considerar que sim. E aqui o nosso ambu, o ideal seria com reservatório fechado também, tá? Então assim, nós vamos fazer aqui uma simulação, nós queremos demonstrar alguns pontos básicos como a comunicação em alça fechada, que é extremamente importante aqui, que é uma situação estressante e que nós queremos que saia bem de primeira e que não tenha erros. Então, comunicação em alça fechada o tempo inteiro, todo mundo sabe o seu papel, todo o material está pronto. Então, nós vamos fazer aquele cenário da via aérea que não correu tão bem, portanto, sem sucesso na primeira laringoscopia, sem sucesso na segunda, e vamos demonstrar a utilização do bugie e da máscara laríngea. Então, vamos começar, vamos então pré-oxigenar o nosso paciente, ele está posicionado com o seu coxim, está na sniffing position. Vamos pré-oxigenar ali durante 3 a 5 minutos e no meio da pré-oxigenação vamos fazer a nossa primeira droga. Então. Doutora Sara, vamos fazer lidocaína? Lidocaína, doutor Estevão, quantos miligramas é que o senhor quer? 1 miligrama por quilo. Ok, então 70 miligramas de lidocaína administrados. Respira fundo. Enfim, terminamos a nossa pré-oxigenação, idealmente o tempo total seria então 5 minutos. E vamos fazer as drogas de indução de sequência rápida. Doutor, tenho aqui a ketamina pronta. Quanto é que o doutor quer? Vamos fazer ketamina, então, 2 miligramas por quilo. Ok, então vou fazer 140 miligramas aqui, doutor. Ketamina. Feita a ketamina. Ketamina feita, dormiu. Vamos fazer agora succinilcolina, Sara. Quanto é que o doutor quer? 1 miligrama por quilo. 70 miligramas de succinilcolina, feitos. Enfim, agora então o paciente miofascicularia ou não, aguarda os 20 segundos do tempo da succinilcolina e vamos entubar o paciente. O laringo está na mão? Laringo na mão. Obrigado. Deixa-me só fazer aqui o adendo do clamp. Então assim, este clamp do tubo não é obrigatório, tá? Mas está numa grande parte das diretrizes. Já saíram em vários vídeos de gente com muita imaginação a arranjar sistemas para fechar o tubo. Dá para usar o êmbolo de uma seringa de 5 ml que encaixa aqui. Dá para usar uma Kelly. Acho que essas são as duas formas mais fáceis. Pessoalmente, eu acho que o êmbolo da seringa de 5 ou a Kelly é o mais fácil. A pinça não é muito pesada, então não muda muito ali na hora de laringoscopar. E não é obrigatório, mas assim, não tem por que não fazer. Se o paciente tossir por algum motivo, ou se for um DPLC com secreção na traqueia, o tubo está protegido, não vai vir nada para cima de nós. Então, laringoscopia. Tubo pronto. Tubo na mão. Passando o tubo.
Estou pronta para fazer o cuff. Está entubado, pode fazer o cuff, doutora Sara? Cuff feito. Este cuff tem que ser feito o mais rápido possível, porque é ele que vai proteger, que nos vai proteger dos aerossóis do paciente. Vamos conectar ao ventilador, doutora? Conectando ao ventilador, agora aqui estaria o circuito da ventilação, com outro filtro no ramo expiratório do ventilador. A ventilação está pronta para começar, doutor. Vamos. Tubo desclampeado, iniciando a ventilação. Iniciamos a ventilação. Doutor Estevão, o paciente está saturado 30. Eu não vejo aqui nenhuma expansão pulmonar. Eu acho que ele não está entubado. O que o doutor quer fazer? Também. Vamos trocar o tubo? Vamos trocar. Descarta o tubo. Não vamos descartar. Vamos otimizar a nossa técnica agora. Melhora o posicionamento. No nosso caso, nós vamos pegar um dispositivo para via aérea difícil, que é o Buji. É uma coisa assim, isto é super fácil de comprar, é barato, é uma coisa maravilhosa. Isto é super simples, é um guia. Ele não é rígido nem duro como os guias metálicos. E ele tem esta particularidade aqui, de numa das extremidades ter esta angulação para cima, de forma a que quando nós entrarmos ali na via aérea, mesmo que eu não esteja a ver tudo da via aérea, esta angulação aumenta a chance de eu acertar na traqueia e não no esófago. O ideal é que eu veja a via aérea, mas eu consigo, com uma grande taxa de sucesso, entubar o paciente vendo só a pontinha da epiglote e tendo o buji. Eu vejo a ponta da epiglote, vejo a linha mediana e pela sua angulação o buji vai entrar na traqueia. Quando eu entro na traqueia, na maior parte dos pacientes eu sinto o buji passar na traqueia. Eu não escuto como vou escutar aqui, mas eu sinto este tec-tec-tec dos anéis da traqueia. Quando eu não sinto, e acontece não sentir, mesmo assim eu sinto que mudou alguma coisa, eu sinto alguma resistência, eu sinto que mudou, que eu não estou a ir eternamente ali, como por exemplo no esófago. Quando eu entro no esófago eu não tenho resistência nenhuma, é lisinho. Então assim, quando eu vejo um negocinho muito liso e sem parar, eu sei que em princípio eu não estou na traqueia. Então, doutor, vamos repetir a laringoscopia. Resgatamos o paciente da hipoxémia, manobra a 4 mãos, o mínimo fluxo possível. Vamos tentar de novo, doutora? Vamos sim, estou pronto. Buji. Buji na mão. Então o buji, idealmente é ver a via aérea, sente o tec-tec-tec da traqueia. Tubo. E o tubo, o auxiliar passa. Muito importante ficar com a ponta do buji na mão, tá? Não desfazer a laringoscopia, porque a tendência de todo mundo é: meu Deus, pus o buji, vitória, e larga o laringoscópio. Não é que seja totalmente errado, mas dificulta a passagem do tubo. Então mantenha a laringoscopia, que a passagem do tubo vai ser bem tranquila. E na hora de retirar o buji, atenção que este paciente é Covid, não vamos fazer aquela retirada da vitória, tá? Vamos retirar com calma, bem devagar, porque este buji estava na traqueia do paciente. Ok, fazer o cuff. Cuff. Vocês viram que eu não pude clampear o tubo quando uso o buji, nem se usar um fio guia, mas eu posso clampear agora nestes segundos até conectar a ventilação mecânica. O ventilador está pronto, doutor. Vamos clampear. Iniciando a ventilação. Ok, a ventilação iniciou e nós achamos que o nosso paciente continua a não estar entubado, tá? Então, mais uma vez, agora decidimos, ok, não está entubado, foi a nossa segunda laringoscopia, demos o nosso melhor aqui, já usámos o buji. Nós vamos fazer uma crico neste paciente, mas vamos usar a laringoscopia agora como ponte, a máscara laríngea, como ponte para resgatar o paciente para a crico. Então, nós podemos ventilar agora, o paciente deve estar lá bem hipoxémico, manobra a 4 mãos, aqui teria que ter, obviamente, um reservatório fechado, idealmente 4 litros por minuto, e eu vou ventilar tranquilamente, com pouca pressão, tentar resgatar o paciente da hipoxemia. Agora perguntam, tá, mas ele está saturado 30 com 4 litros por minuto, eu deixo os 4 litros? Então, idealmente, 4 é o número mágico, mas está claro que se o paciente está lá a saturar 30, eu vou aumentar o fluxo, eu vou dar um alto fluxo. VED, manobra aqui bem, máscara bem vedada, e eu aumento o meu fluxo para tirar o paciente da hipoxemia. Retirei aqui o paciente da hipoxemia, vou passar a máscara laríngea. Então a máscara laríngea, ela é extremamente fácil de passar, inclusive enfermeiros podem passar a máscara laríngea. Podem passar a máscara insuflada, desinsuflada. Eu pessoalmente gosto de passar insuflada, porque quando nós introduzimos ali na via aérea, às vezes ela bate ali na parte posterior do palato e dobra.
e com ela cheia eu pessoalmente acho que não dobra tanto. Mas mesmo quando dobra, nós podemos entrar com o nosso dedo na boca do paciente só para fazer este movimento de empurrar a máscara para ela deslizar. Então o Estevão vai demonstrar a passagem da máscara laríngea. Segura como se fosse um lápis ou uma caneta. Pode usar a outra mão para afastar a língua, se a língua ficar no caminho, e vai deslizando ali pelo palato até que a máscara vai encaixar. Pode-se usar lidocaína em gel como lubrificante ali na parte de trás da máscara, às vezes usam água destilada, só como lubrificante para a máscara deslizar. Normalmente a sensação de encaixe é nítida, e aí vamos inflar o cuff. Não tem como clampear, a maior parte das máscaras de laringes são bem rígidas. Vamos fazer o cuff. A maioria das máscaras de laringes, quando eu insuflo demais, ela devolve o excesso de ar. Aqui devolveu mais do que 20, então eu vou voltar a pôr aqui e vou deixá-la devolver o resto. Ela não devolveu mais também porque já usámos várias vezes. Mas normalmente a máscara devolve o ar que está em excesso e ela ajusta ali na via aérea do paciente. E eu fico aqui a ventilar o meu paciente no ventilador, até então que eu faça a crico, ou que venha quem faça a crico, até preparar a minha via aérea cirúrgica.